Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar da arte de viver, baseado nesse livro de Epíteto. E eu já vou começar aqui falando do título do livro, A Arte de Viver. Você acha que viver é uma arte? Você acha que existe uma forma mais correta, uma forma mais eficiente, uma forma mais feliz de se viver? Que forma é essa? Será que qualquer tipo de vida que eu escolha ter vai me levar realmente para a felicidade humana, profunda? Ou só vai me dar momentos de alegria, momentos de exaltação? O que é essa felicidade? Viver será que é fácil? Você acha que é fácil viver? Você acha que é fácil tomar boas decisões? Você acha que é simples? O que é mais complicado? Saber se a nossa decisão realmente foi a melhor num momento de crise, numa situação difícil, ou construir um prédio, uma ponte? A gente estuda tanto, né? A gente vê os engenheiros aí como estudam para poder fazer grandes construções, né? Mas a construção do ser humano a gente não estuda muito. A gente tem muito de psicologia, é claro, mas essa autoconstrução que todo mundo, independente de conhecer ou não de psicologia, deveria ter, a gente fica sem. Então a gente começa a entrar na vida como sendo uma questão de tentativa e erro. É uma questão de, não, eu vou fazer aqui, vou tentar. E gente, não dá tempo de errar tudo. Olha quantas formas erradas existem de botar um prego na parede. Milhares, milhares. E quantas formas certas? Algumas, né? Algumas adaptações, mas são poucas as formas corretas, né? Viver por tentativa e erro é muito perigoso, não dá tempo, gente, de errar tudo que a gente tem de possibilidades. Então a vida é uma arte que pode ser aprendida e que pode ser ensinada. E no livro que a gente vai ver aqui, esse filósofo Epíteto, que é um filósofo estoico romano, que viveu aí em 50 depois de Cristo, ele vai falar com a gente sobre como viver. É importante saber que esse filósofo é um filósofo estoico e que a filosofia estoica, a qual ele pertence aí, é uma filosofia, a gente chama uma escola de filosofia moral. Ou seja, é uma escola que foca muito na questão do comportamento, da moral, dos valores, da ética. E esse tipo de conhecimento ele é muito importante em momentos de crise. Por isso que hoje em dia o estoicismo está muito na moda, né? Talvez pela crise que a gente esteja vivendo, a gente tenha mais necessidade ainda de falar de ética, de valores, do que é uma vida bem vivida, do que é a felicidade humana. Então essa obra que foi escrita aí há mais de 2000 anos, né, quase 2000 anos, ela fala muito de perto com a gente. Por quê? Porque Epíteto conseguiu pegar problemas muito humanos, muito atemporais. E mesmo ele em Roma, sendo um escravo, vai nos ensinar muito sobre liberdade, vai nos ensinar muito sobre felicidade e sobre como se comportar na vida. E é por isso então que a gente vai falar desse livro. Vou deixar o link, né, se você se interessar pelo livro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E ele é um livro bacana porque ele é de textos curtos. Eu acho ele perfeito para deixar assim na cabeceira da cama, ó, textos curtos, certo? Mas muito profundos, que ensinam muita coisa pra gente, ok? Então, vamos lá falar sobre as ideias gerais dessa obra chamada A Arte de Viver, né? Então, uma das coisas que eu queria destacar é que tudo isso que a gente vai ver, mesmo sendo uma pessoa de há muito tempo, ele serve para hoje, e vocês vão perceber que muita coisa hoje em dia o pessoal fala como sendo de produtividade, né? É interessante a gente ver como são bem adaptados, né? Esses conhecimentos atemporais, a gente encontra ele em várias áreas. Eu sei que você vai encontrar o que eu vou falar aqui em diversos textos, situações, cursos que você já deve ter feito, ok? Então vamos lá. O principal ponto que a filosofia estoica e o nosso autor aqui, Epíteto, vai falar é a falta de controle de si mesmo. O estoicismo ele tem uma meta clara de autocontrole, de autodomínio. E hoje em dia isso
não é tão bem visto. As pessoas gostam muito de serem, entre aspas, né, muito espontâneas, digamos assim. E quando a gente fala que a gente precisa se controlar, em geral o pessoal não gosta. Em geral não gosta, fica dizendo que vai ser reprimido e tal. Mas veja só, você quer fazer um projeto, você quer ler um livro, e aí você não tem foco, você não consegue prestar atenção no que você está lendo. O que você vai precisar fazer agora? A pessoa fala, eu quero ter foco e tal, não sei o quê. E você vai ter que controlar você. Você vai ter que se controlar para ter foco. Que é o quê? Eu vou querer pensar numa coisa, eu vou falar, volta aqui, Renata, que agora é aqui que você precisa prestar atenção. O que eu tenho que fazer? Domínio de mim mesmo. Eu viro e falo assim, não, eu vou fazer uma dieta. Aí essa dieta eu consigo fazer ela durante 3 dias, 1 semana, e aí depois eu perco a constância. Eu me deixo levar pelos docinhos da avó e tal, aquele negócio. O que é isso? Falta de controle de si mesmo. Como eu não controlo a mim mesma, eu não consigo comer bem, aí eu vou e fico doente. Existem milhares de exemplos de situações onde, para a gente conseguir chegar onde a gente quer, certo? Não é onde os outros querem, não. Para chegar onde eu quero, eu preciso de autodomínio. Eu preciso controlar a mim mesmo, o controle de si. Para quê? Para poder se esculpir como uma grande obra de arte. Toda vez que eu falar de controle, gente, em qualquer vídeo aqui que vocês assistam desse canal, toda vez que falar de controle de si mesmo, nunca pense em repressão. A melhor imagem, né, que eu gosto muito de dar para os alunos é a do violino. Você, para conseguir tocar um violino, e é bem difícil, né? Tocar violino é difícil. Para você tocar bem um violino, você tem que controlar ele, você tem que conhecer ele a fundo, você tem que dominar ele, você tem que saber botar o arco, você tem que saber a pressão correta, você tem que dominar o instrumento, você tem que controlar ele. Para quê? Para fazer música. Para fazer coisas belíssimas. Qualquer instrumento é assim. E a nossa personalidade, nós somos um instrumento. A nossa personalidade é um instrumento para que a gente possa deixar pegadas no mundo, para que a gente possa deixar o nosso melhor no mundo. Então eu também preciso controlar esse instrumento que sou eu mesma. Então, se eu quero fazer uma maratona, eu tenho que ter disciplina suficiente para treinar para essa maratona, percebe? Senão eu não vou conseguir fazer o que eu quero. E eu vou ficar sempre com aquela ideia de que faltou. Eu quase consegui fazer o negócio, mas aí eu larguei ele pela metade, faltou terminar, eu fiz, mas não ficou tão bom assim. A gente sempre fica com aquela ideia de que está faltando alguma coisa. Por quê? Porque a gente não conseguiu ter as habilidades que a gente precisa. Então, disciplina, foco, motivação, constância, perseverança, todas essas coisas são impossíveis se a gente não falar do controle positivo, de um controle saudável de si mesmo, percebe? E esse é o foco muito do nosso livro, muito o foco do estoicismo. A gente aprender a se controlar, para se lapidar, né? Para aprender a tocar boa música, né? Através da nossa vida mesmo, da nossa existência. Então esse é o ponto principal, ok? Isso vai te dar todas as habilidades imagináveis. Então sempre que você olhar e não conseguir controlar a si mesmo, quando faltar esse controle, você pensa assim, treino. Porque a gente também desiste, né? A pessoa vai, tenta, sei lá, o regime, tenta ir para academia tal, não consegue, a pessoa chuta o balde, né? Gente, nada de botar o pé na jaca, nada de chutar o balde. Treina. Você fala, ó, dessa vez não deu certo, não tive constância nisso aqui, agora eu vou ter. Vai de novo. Ah, Renata, e quantas vezes? Gente, quantas forem preciso. Não é o que você quer fazer, não é o que você precisa fazer. Não é aquilo que vai dar sentido, aonde você vai botar a sua marca. Isso não é importante. Então, quantas vezes você vai tentar? As vezes que forem necessárias. E aí você vai vendo que a cada tentativa você vai melhorar um pouco. Esse é o nosso objetivo, né? Porque não é só tentar para dizer que tentou, beleza? Então a gente vai melhorando a cada tentativa. Por quê? Porque o controle é treino. É a mesma coisa de você tentar tocar um violino em 2 aulas, não consegue, desistir do instrumento. Por isso que a gente fala que nem todo mundo consegue ser músico,
né? Mas na nossa vida a gente não pode desistir. A gente não pode desistir desse instrumento que somos nós mesmos. Então não é uma coisa que seja do dia para a noite. Muitas pessoas acham que não tem foco, não tem disciplina porque não quer. A pessoa vira e fala assim, ah não, quando eu quiser eu faço. Eu não faço porque eu não quero. E aí quando ela quer, enfim, fazer determinada coisa, ela vê que não era bem assim. Ela vê que não tem habilidade, não tem controle, não sabe lidar com os estados emocionais que aparecem. Então ela começa a perceber que não é bem assim. E aí ela desiste, ela fala, não, é muito difícil, aí ela larga, não pode, tem que treinar. É como você largar um vício, por exemplo, parar de fumar, parar de beber, parar de, sei lá, tomar refrigerante, qualquer coisa desse tipo. A pessoa vira e fala, eu paro quando eu quero. E quando ela quiser, ela vai ver que aí é treino, tem que tentar várias vezes e tal, e tudo na vida é muito assim, ok? Então esse é um ponto principal, o controle de si mesmo. O outro ponto, que é principal, que eu destaquei aqui na obra de Epíteto pra gente, é saber lidar com os fatos da vida. Então, eu me controlo e a vida vai acontecendo. Porque a vida tem esse problema, né, gente? Ela não para. Pra gente, não tem aquele negócio, né? Para que eu quero descer. Ela não para, a gente não desce. Então, a gente vai tentando se controlar e a vida tá acontecendo, as coisas, as pessoas, tá tudo rolando. E a gente tem que aprender a lidar com as coisas da vida. E a dica maior que Epíteto dá, que eu acho fantástica, e aí quem conhece aquela oração da serenidade, né, que é muito famosa, vai conhecer aqui uma origem ainda mais antiga, certo? O que Epíteto fala nesse livro que eu estou comentando aqui com vocês? Ele fala que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Olha só. E que a felicidade humana se baseia no foco das coisas que dependem da gente. Ninguém de bom senso é doido o suficiente de colocar a sua felicidade dependendo de uma coisa que não depende dela. E você vai ver que é exatamente isso que a gente faz. Aí aquela oração da serenidade que eu comentei com vocês, ela fala assim, que eu saiba distinguir, né, o que depende de mim e o que não depende de mim, e que eu tenha força, né, para trabalhar as coisas que dependem de mim. Aí esse discernimento que a oração pede, né, das coisas que distinguem o que depende e o que não depende, essa daí eu já vou responder para você, porque Epíteto fala no livro, certo? E esse discernimento, gente, não é difícil, vou explicar para vocês. O que Epíteto fala? Que a única coisa que depende de nós realmente, de fato, é a nossa postura perante o que acontece na vida. Todo o resto não depende de você. Nossa, agora eu fui cruel, né? Ixi, foi cruel mesmo. Agora o que ele está dizendo? Que se você botar a sua felicidade dependendo de coisas que não dependem de você, você está fadado, né, ao fracasso. E o que depende de mim? Aí você fala assim, a minha saúde depende de mim. E aqui é depender exclusivamente de você, tudo bem? É uma dependência exclusiva. Então, vamos supor, minha saúde depende de mim? Em grande parte, sim, né? O que você faz, é aquele básico, trivial que a gente conhece e muita gente e a gente não faz, né? Que é exercício, comer e tal, papapá, pegar sol, fazer tal coisa, tomar... Aí eu faço isso tudo. Só que aí eu dou um azar, tô andando na rua, põe o pé lá no buraco e quebra a perna. Aí minha saúde fica comprometida. Eu tô caminhando e aí acontece, cai um vaso na minha cabeça, a saúde pode ficar comprometida. Então, a minha saúde depende de mim até certo ponto, mas muito da sua saúde não depende. Às vezes é uma coisa genética, né, que aparece ali do nada, no meio da vida, no início da vida. Então você diz assim, depende de mim? Não. O que Epíteto vai dizer? Então, você não pode fiar a sua felicidade em ter uma saúde perfeita. Ela não pode ser um condicionamento. Ah, ter dinheiro. Meu filho, ter dinheiro tu tem hoje, amanhã não tem, hoje tem, amanhã perde. Tenha certeza que isso não depende só de você. Ah, mas se eu usar tudo direitinho... Agora eu vou me entregar, né? Aí vem o Collor e confisca sua poupança. Então, depende, ter. Aí você tá com seu dinheiro investido, a empresa vai à falência.
Hoje a gente tem, mas a gente não tem, não depende só da gente. E assim você pode ter milhares de exemplos, certo? Agora, qual a única coisa que depende de mim? É a minha postura perante essa falta de saúde. Eu estou com um problema ali de saúde, eu quebrei meu pé. Como eu vou lidar com isso? Isso depende de mim. Eu vou me deixar abater? Olha as Paralimpíadas, gente, olha quantos exemplos assim fantásticos, né, de como lidar com uma situação que muitos de nós estariam completamente abatidos. Completamente abatidos. É muito inspirador, muitas histórias de vidas interessantes, onde a pessoa ela opta por uma postura diferente. Ela opta aí muito por uma questão de superar, aprender, crescer e não se deixar parar, independente, né, das questões das limitações físicas. Isso depende dela, né? Não o resto. Eu ter dinheiro ou não ter dinheiro, o que eu vou fazer com isso? Quando eu não tenho, eu posso desenvolver uma disciplina maior para conseguir ter uma vida digna com muito menos dinheiro, porque eu estou passando por uma fase difícil. Eu tenho muito dinheiro naquele momento, como é que eu me posiciono sobre isso? Eu começo a me achar o máximo, né? E fico snob para todo mundo? Ou eu uso esse dinheiro bem, ajudo a sociedade, faço coisas importantes? Percebe? O que depende de mim? Como me portar perante os fatos da vida, ou seja, a sua felicidade depende da sua vida interior. A única coisa que define a sua felicidade é a escolha que você faz internamente de como vai se posicionar perante o mundo. Gente, isso é fantástico, fantástico. Por quê? Porque você está com a faca e o queijo na mão. Você está com a faca e o queijo na mão. Agora é só partir para o abraço. Por quê? Porque depende só de mim. A minha vida interior, a minha visão, né, ela depende só de mim. Então, nisso, eu posso fiar a minha felicidade, ok? E aí ele vai andar um pouquinho mais, né, e em relação a lidar com as coisas da vida com que não depende da gente, aí ele vai entrar bem numa característica estoica que é a aceitação do destino. E veja, um estoico jamais falaria de uma aceitação do destino passiva, sabe? Uma coisa assim, ai meu Deus, isso aconteceu comigo e tal. Não é, ele não é desse tipo. A aceitação estoica é uma coisa assim, aconteceu, beleza, como é que a gente resolve agora? Por que essa aceitação é importante? Porque não dá para você resolver um problema que você não aceita que existe. Não dá para você resolver uma situação que você não aceita que aconteceu. Vocês já tiveram que cuidar de uma pessoa que está doente e ela diz que não está doente? Ela não quer tomar remédio, ela não quer seguir dieta, não quer fazer nada. Por quê? Porque ela não aceita que está doente e precisa se cuidar. A gente não pode ter essa postura perante a vida. A gente tem que aceitar que as coisas aconteceram. Então não é uma questão de ficar se lamentando. Por exemplo, perdi uma promoção no emprego. Que horror, que coisa injusta, que essa empresa é injusta. Que assim não dá, ninguém me valoriza e tal, não sei o quê. Essa reclamação, o estoico vira e fala assim, não adianta, nem adianta perder energia com isso. É assim, eu perdi a promoção, o que eu faço agora? Eu vou batalhar outra, eu vou mudar de emprego, eu vou tentar outra estratégia, sabe? É sempre para frente, é uma aceitação muito ativa, muito positiva, no sentido de levar você para ação, nunca para remoer, porque esse negócio de remoer faz a gente ficar parado, né? E não leva a nada. Então o negócio é ir para frente, é você caminhar, né, a partir dali, a partir dos acontecimentos. E aí ele fala uma coisa, eu vou falar aqui para vocês a frase, mas assim, eu sei que ela parece óbvia, mas não é. Ela fala assim, aceitar as coisas que não dependem de você e os fatos da vida. Aceitar que as pessoas são o que são e que os fatos não são pessoais. Então, uma pessoa, ela é de determinado jeito, ela é nervosa, ela é injusta, ela é grosseira, ela é o que é. As pessoas são o que são. E todo mundo, gente, se você for conversar e observar, todo mundo tem um bom motivo para ser do jeito que é. E muitas vezes as pessoas podem ser desagradáveis em muitas coisas, mas não são necessariamente pessoas ruins, tá? Pode ter pessoas que eu não gosto de conviver que são pessoas boas. Como assim? Tem gente que é ranzinza, já viu que a pessoa é ranzinza? Mas se você tem um problema na sua vida, ela é a primeira que te ajuda, ela é a primeira que está lá do seu lado, ranzinza, né? Mas está lá do seu lado.
Então, às vezes, a gente até julga muito mal, né? Isso é outra coisa que ele fala que a gente não deveria fazer. E as pessoas estão simplesmente sendo elas. Então, uma pessoa, a forma com que ela faz as coisas, ela está fazendo porque ela é assim. Não é em relação a você. E aí entra na segunda frase, né? Os fatos não são pessoais. Uma pessoa vem e é grosseira comigo, sei lá, eu tô no supermercado e a moça que está me atendendo lá é super grosseira comigo. Ela não é comigo, gente. A mulher deve estar com problema, acordou de mau humor, sei lá, ela pode estar passando por um problema sério, deu uma descontada em mim, depois ela desconta em outro cliente, em outro, sei lá. Mas não sou eu, as coisas não são pessoais. A maioria das pessoas que a gente fica dizendo que fizeram as coisas de propósito nem lembram que a gente existe. Essa moça do supermercado, eu vou dizer, ai meu Deus, como é que ela faz isso comigo, assim, assim, assado, não sei o que. Ela nem lembra o que falou pra mim, percebe? E a gente fica levando pro pessoal, fica remoendo. Essa promoção, você fala, perdeu a promoção, porque sou eu. Aí você vai ver a empresa toda tem uma política torta, um monte de gente perdeu promoção e não merecia perder promoção. Você vai ver, as coisas não são... A gente não é tão importante assim. A gente não é o centro do mundo. O mundo não gira à nossa volta. Então, a gente não pode ficar achando que as coisas são pessoais. Que os fatos que acontecem é porque é comigo. Gente, a vida vai ficar muito mais leve. Vai por mim, acredita. Vai ficar muito mais leve. É muito... O Russell, né, Bertrand Russell, ele fala assim que é impossível você ser feliz se você ficar achando que todo mundo está contra você. É uma mania de perseguição. Certo? Porque a gente se acha muito importante. Então vamos baixar o facho, né? Vamos baixar a crista. A pessoa não está assim tão importante. A pessoa me fechou no trânsito, eu te garanto que ela não te conhece. Não foi porque é você. Percebe? A gente é muito orgulhoso, a gente se acha muito importante. E isso torna a vida muito pesada, muito difícil. O melhor é a gente se convencer logo de que a gente não é tão importante assim. E que os fatos não são pessoais. E que as pessoas são o que são. Elas fazem o que fazem por quê? Por mim? Para me irritar? Não, porque elas são o que elas são. Perfeito? Então aceitar as coisas e aceitar as pessoas. Beleza? Principalmente porque isso não depende de você. O que as pessoas fazem não depende de você. Às vezes você é super cortês com uma pessoa, ela vai e pisa no seu pé. Não depende de você, depende dela. Percebe? Então não ponha sua felicidade nisso. Não é um bom negócio. Tá bom? Vamos continuar um pouco aqui. Então ele vai falar que o nosso problema é a nossa visão dos fatos, né? Porque a gente acha que é muito em relação a gente se acha muito importante e na verdade não tem nada a ver com a gente. E a outra coisa que ele fala é que a vida é muito curta, não perca tempo, né, com bobagens. Gente, a vida é curta, principalmente porque a gente fica gastando nosso tempo com bobagens, com coisas que não precisam, coisas que não vão dar resultado, e deixa de lado as coisas que são realmente importantes. Eu falo, olha, a vida é curta, não se perca com bobagens. Foque nas coisas importantes, que são essas que dependem de você, principalmente, né? E ele vai dar como exemplos de bobagens, só para a gente não achar que não entendeu, certo? Não se preocupe com os outros, no sentido de o que o outro faz, sabe? Negócio muito Big Brother, assim, de ficar se preocupando com o que a pessoa está fazendo, não está, se ela fez isso, se ela fez certo, se ela fez errado. Isso não nos compete, certo? Nos compete quando uma pessoa nos procura, a gente tem um vínculo de confiança, a pessoa procura a gente porque tem um problema. Mas a gente é muito de picuinha, é muito de fofoquinha, de mas fulano fez isso em rede social, então meu Deus do céu, a gente não para de fazer isso, é uma perda de tempo danada, certo? Não faça, não faça. A outra que ele fala, não se rebele contra a vida, isso é uma bobagem. Engraçado, né? Alguém falar que é bobagem, parece brigando com criança, né? Bobagem, meu filho, vai se rebelar contra a vida para quê? E vai mudar alguma coisa você se rebelar? Veja só, o estoicismo, ele não trabalha com revolta, certo? Essa coisa de você tem que se revoltar para ter mudança. Não, vai ter mudança por quê? Porque nós somos pessoas que lutamos pela justiça por amor à justiça.
Não porque a gente é rebelde, cheio de ódio, cheio de raiva, não, a gente luta para mudar a sociedade e melhorar porque a gente é cheio de amor. Amor pela justiça, amor pela humanidade, amor pelas pessoas. Então ele não trabalha com essa ideia de rebeldia. Assim, a vida é a coisa mais linda que existe. Essa energia, as pessoas, as plantas, os astros, a vida é linda. Mas ela é meio tinhosa, né? Ela é super tinhosa. Ela coloca os obstáculos onde a gente não quer, ela obriga a gente a trabalhar com umas coisas que a gente não gosta. E aí a gente se rebela. Sabe o que ele diz que a gente é? Uma criança mimada, certo? A vida tá lá puxando a orelha, tentando ensinar e a gente tá reclamando, esperneando. Então assim, não faça isso. Aceite a vida, os acontecimentos, não como pessoais, mas porque é a vida acontecendo, os problemas que a gente tem, é a vida acontecendo. Não se rebele, aceite, se posicione e caminhe dali para frente, na certeza de que a vida vale a pena e que aquelas coisas que você ainda não entende por que aconteceram ainda vão te dar muito conhecimento, ainda vão te ajudar muito a amadurecer e a crescer. Ok? E por fim, a última ideia aqui de epíteto que eu trouxe do livro é que a gente deveria agir pela necessidade e não pelas emoções. Você fala, ai Renata, que vida chata. Gente, não é. É uma vida com menos problema, olha só. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e aí dá aquele silêncio, aquele silêncio constrangedor? Aí começa a dar um negócio, eu sou assim, gente, colérico, não tem jeito. Aí vai dando aquele negócio dentro assim que você fala, ai meu Deus, que climão, que situação, não tem que falar alguma coisa aqui. Aí você fala, porque você tá com uma emoção lá dentro, você tá com um negócio que você não consegue ficar quieto, aí você fala. Gente, eu sempre me arrependo. Eu sempre me arrependo, vocês não. É quando a gente fala as piores besteiras. Aí a gente fala, ai meu Deus, devia ter ficado quieto. Mas a gente não se aguenta. Por quê? Porque a gente não age pela necessidade. Fala, tinha necessidade de falar esse negócio? Não tinha. Aí a gente vai e se enrola, né? Fala besteira, magoa uma pessoa, enfim, faz um monte de coisa que a gente não quer. E na vida é difícil você escolher muito o que fazer, né? É complicado, eu vou comprar determinada coisa, qual é o emprego, como é que eu lido com alguém, falo tal coisa, não falo, dou um conselho, não dou. Aí ele fala, é necessário. O estoicismo tem uma ideia de que existe uma grande lei da necessidade que rege o universo. E que se a gente soubesse identificar o que é necessário naquele momento, a gente saberia como agir. E não é tão difícil assim. Por exemplo, eu estou aqui falando, você está assistindo esse vídeo. Qual é a necessidade nossa nesse momento? A minha é de falar de uma forma que você entenda. E a sua de prestar atenção no vídeo. Então é uma necessidade muito clara. Entende? Não é uma coisa tão assim como as pessoas pensam. As necessidades da vida são simples, mas são muito profundas e ajudam muito a gente a escolher o que a gente vai fazer. E não se deixar levar por impulsos, por emoções que vão fazer com que a gente tome atitudes, decisões das quais normalmente a gente se arrepende. Por quê? Porque a nossa emoção não é racional, ela não sabe avaliar muito bem. Então se ela começa a decidir, gente, é um erro atrás do outro. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, ok? Bem, pessoal, isso era o que eu tinha separado aqui de epíteto para falar para vocês, então só dando uma revisadinha rapidinha. Epíteto vai falar que a gente tem que ter o autocontrole, né? Que a meta é ter um domínio de si mesmo para que a gente tenha foco, perseverança, disciplina. Fala de lidar com os fatos da vida e botar nossa felicidade com as coisas que dependem de nós, certo? Focar nossa felicidade aí, aceitar as pessoas como são e os acontecimentos não são pessoais, não é marcação comigo, né? E vai falar que a vida é curta para a gente não se perder com bobagens. E para não se perder com bobagens, então a gente vai agir pela necessidade que a vida nos mostra a cada momento, a cada instante. Espero que tenham gostado, é um livro maravilhoso, aconselho demais, certo? A leitura, como eu falei, são textos simples, curtos, numa linguagem muito bem adaptada e que podem ajudar muito você nessa jornada de aprender a viver.
ok? Muito obrigada e vejo vocês no nosso próximo encontro.